Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. A nossa aula de física de hoje vai estar sendo gravada para que eu possa postar no YouTube depois, para que quem não puder assistir agora assista mais tarde. Então, quem não quiser aparecer, desliga a câmera. A qualquer momento vocês podem estar ligando o microfone para falar comigo, para interagir, para perguntar as dúvidas. Mas no mais, a nossa aula de hoje vai ser uma revisão da aula anterior. A gente vai colocar em prática os nossos conhecimentos, resolvendo algumas questões daquela lista de questões que eu enviei para vocês na semana 9 de atividades domiciliares, tá bem? Então a gente vai começar a resolver junto aquela lista. Eu espero que vocês já tenham dado uma olhada, mas se não, ainda está valendo. Hoje a aula vai ser bem esclarecedora. Então quem quiser perguntar, eu não estou olhando direto para o chat, mas vocês vão estar vendo minha tela, né? Vou começar a nossa aula revisando a nossa aula anterior. A semana 8 de estudos domiciliares, eu passei para vocês o conhecimento sobre gases perfeitos. O que é um gás perfeito? As leis da lei geral dos gases e a equação de Clapeyron. Então vou fazer uma pequena revisão. Vou apresentar minha tela para vocês. Pronto. Olha só. Vocês estão vendo toda a minha tela. Aonde eu mexo no computador, vocês devem estar vendo. Quem não estiver vendo, liga o áudio aí e me fala se tiver algum problema. Mas é isso. Nossa última aula mesmo de conteúdo foi no dia 13/5. 7 dias depois, no dia 20, eu postei uma lista de questões sobre o conteúdo que a gente começou a ver no segundo bimestre. E dei a semana, né, para vocês darem uma olhada. Oi, boa tarde. Alguém quer falar? Tá vendo o senhor? Oi? Não apareceu a tela do senhor. Vocês estão me vendo ainda? Uhum. Valeu, Davi. E agora? Agora deu certo. Show. Deu certo, Obrigado. Douglas, agora. Obrigado, galera. Me avisem qualquer problema. Para eu não estar falando aqui à toa, né, e ninguém está entendendo. A gente não perder tempo. Então vamos lá, sem mais perca de tempo, eu estou revisando a nossa última aula de conteúdo. Foi no dia 13, tá aqui ó, no quadro, 13/5. Foi a semana 8 de estudos domiciliares, né, de ensino EAD. A gente começou fazendo uma questão de revisão, aí depois passamos para equação de Clapeyron, onde nós vimos quem foi Benoit Paul Émile Clapeyron, que ele foi o responsável por juntar o conhecimento até então sobre gases perfeitos, né? Tudo relacionado à pressão, volume e temperatura desses 3 cientistas aqui que publicaram trabalhos na época. O Clapeyron foi o responsável por unificar esse conhecimento. Então nós fomos construindo empiricamente, ou seja, através de experimento, né, uma simulação. Na verdade, a gente fez uma simulação de um experimento que o Clapeyron fez para achar essa fórmula. Tudo que era diretamente proporcional a gente colocava no numerador e tudo que era inversamente proporcional a gente colocava no denominador. Aí fomos colocando as variáveis, chegamos nessa fórmula. PV igual a nRT. Essa
É a famosa equação de Clapeyron. P de pressão, V de volume, N de número de mols, R é a constante dos gases, a questão sempre dá, e T é temperatura. Então a frasezinha para decorar, tem várias outras, né? Pesquisem na internet. É pobre, vovô, não resiste ao tricolor. Quem é Fortaleza, quem é Ceará vai se tocar. Eu não sou nenhum dos dois. Eu não sou nenhum. Eu sou mais sofredor ainda, eu sou vascaíno. Mas vamos lá, prosseguindo. Essa é a equação de Clapeyron. A gente vai resolver algumas questões sobre ela. E a lei geral dos gases. A gente acabou a aula da semana 8. Com essa formulazinha aqui, ó. Pressão vezes volume sobre temperatura no início tem que ser igual a pressão vezes volume sobre temperatura no final. Isso quando eu pego um gás, faço alguma coisa com ele, modifico ele. Aí ele foi de um estado inicial para um estado final. Se não houver escapamento do gás, de moléculas, se não estiverem escapando, se a massa for constante, né, dentro do recipiente, se não estiver vazando, essa fórmula é válida. Então são essas duas que nós vamos treinar hoje. Essa foi a nossa última aula de conteúdo. Aqui eu tô com a lista de questões do livro, que eu enviei lá nas plataformas para vocês. Deixa eu dar uma aumentada aqui nela, para que a gente possa começar a resolver as questões. Oi, oi. Alguém quer falar? Galera, eu não sei quem já deu uma olhada, quem já tentou. Eu já fiz foi receber de algumas pessoas a lista inteira resolvida, sem nem ter dado o conteúdo, né? Cuidado com isso. Com as respostas que vocês encontram na internet. É bom entender como é que se faz. É assim que o aprendizado acontece. Não só copiar, né? Mas vamos lá, eu vou começar pela questão 11. E aí, nesse sentido, eu vou recortar ela para o meu quadro. Então, deixa eu pegar aqui a questão 11. Recortar ela e jogar aqui no nosso quadro. Pronto, questão 11, página 75. Douglas tá dando um show aí de tecnologia aí, viu, Douglas? Muito massa. Que, macho? Desde queixo, ficar tudo errado. Não, é sério, cara. Os professores, assim, você é o que tá mais interagindo em relação à tecnologia com os alunos aí. Muito legal. Eu sou particularmente... É um hobby, né? Gostar de tecnologia. Mas vamos pra aula que é melhor. Mas obrigado, Gleicinho. Então vamos lá, galera. Olha só. Vou ler junto com vocês a questão. E aí a gente identifica o que fazer. Parece que alguém falou no chat aqui. Deixa eu só dar uma olhada.
Desculpa, fui eu, falei só, valeu. Desculpa. Ah, só. Tranquilo. Pronto, simbora então. A questão fala assim, pessoal, ó. Um recipiente rígido de 41 litros de capacidade são colocados 10 mols de um gás perfeito. Então ele já começa a dar informações importantes. Deixa eu começar a grifar aqui as informações que a gente vai poder usar na questão. (41 litros), isso é o nosso volume. 10 mols é a quantidade de moléculas, número de mols é o N. Então vamos ler a questão inteira, para a gente começar a grifar, senão a gente se perde no raciocínio. Em um recipiente rígido de 41 litros de capacidade são colocados 10 mols de um gás perfeito a temperatura de 177 graus Celsius. Qual o valor da pressão exercida por esse gás? Olha o comando da questão. Qual é o valor da pressão exercida por esse gás nas paredes internas do recipiente? Então, se vocês lembram, nas nossas aulas anteriores, né, a gente simulou um gás confinado dentro de um recipiente e as moléculas lá dentro ficavam num movimento caótico, se chocando com as paredes do recipiente. Isso é o que a gente chamou de pressão, tá? E é exatamente isso que ele quer. Então a gente vai pegar a equação de Clapeyron. Então vai ficar P vezes V é igual a nRT. Deixa eu aumentar ela aqui para vocês não terem que aumentar muito a tela de vocês aí. Tá 30. Agora a gente vai procurar as informações. 41 litros é o volume. 10 é o número de mols. Que mais? Temperatura 177. Qual o valor da pressão? É o que ele quer que a gente encontre. Sendo a constante dos gases, o R, ó, 0,082. Galera, cuidado com as unidades, muito cuidado com as unidades. Olhem para a constante. Aqui tem algumas unidades que a gente tem que usar. E checar se está tudo certo. L é de litro. Nosso volume está em litros? Está. 41 litros. Então já posso botar. No lugar do V, eu vou botar 41. E aí isso está multiplicando a pressão, né? Vou botar o pontinho de multiplicação aí. O que mais? Olha a pressão, ATM. A nossa resposta vai ser em ATM, atmosferas. Mol. O número de mols está em mol? Está, ó, 10 mols. Então já vou substituí-lo aqui no N. 10 mols. O R é a constante dos gases, que vale 0,082. Então vou substituir também. 0,082. E muito cuidado. Na maioria das vezes, a questão não dá a temperatura na unidade correta. Quem sabe me dizer quanto é? Qual é a temperatura? Qual é a unidade correta para a temperatura? Não é o grau Celsius. A gente aprendeu no bimestre passado. Eu vou ter que transformar de Celsius para Fahrenheit, tá certo? E aí eu vou puxar uma setinha aqui. É isso mesmo? Vou transformar de Celsius para Fahrenheit. Vai transformar para Kelvin, não, professor? Quem foi que falou?
Estão com medo, galera? Interajam, vocês têm conhecimento. Quem foi que falou comigo? Foi a Yasmin. Yasmin, segundo ênfase. Parabéns, Yasmin, isso aí. Tem que ser em Kelvin, pessoal. Kelvin é a unidade do sistema internacional. Então, como é que a gente transforma? Vou botar aqui, ó. É uma formulazinha própria, né? Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Pronto. Vou passar aqui para baixo, porque senão vai ficar no meio da minha câmera. Então é isso. A gente vai transformar para Kelvin para poder colocar lá na nossa fórmula e descobrir a resposta. Então não é uma questão difícil, é uma questão de aplicação de fórmula mesmo. Basta que você saiba o que é cada valor desse, o que significa. 41 litros é volume, né? Colocar tudo no lugar correto, nas unidades corretas. Então, onde tem TC, eu vou substituir 177. E aí, 177 mais 273 vai dar... Vou pegar a calculadora aqui. Estou viciado nisso agora. R$ 177 mais 273. Ainda é HP ainda, ó. Deixa de queixo, meu irmão. 450 então, galera, ó. Esse Glade 450 kelvins. Então a gente vai pôr essa informação de volta na nossa questão. Temperatura, joga aqui. Então vai ficar vezes 450. Pronto. A única coisa que sobrou para a gente descobrir é a pressão, que é exatamente o que ele pede no comando da questão. Então esse 41 que está multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo. A gente vai passar aqui para o outro lado dividindo. Bota o 41 embaixo e todo esse resto em cima. Agora é só a gente calcular o resultado. Então vamos lá, vamos para a calculadora novamente. Eu vou pôr entre parênteses, né, o numerador vai ser 10 vezes 0,082 vezes 450. Fecha o parênteses. Esse é o numerador. A gente vai dividir por 41, que é o denominador. Isso vai dar então 9. 9 e a unidade, olha para a constante, ó, ATM, 9 atmosferas. Vou até colocar em negrito aqui, sublinhar nossa resposta. Sublinhar não, deixar só em negrito mesmo. Mudar a cor, né? Não tá em vermelho. Pronto, questãozinha fácil então. Vamos para frente. Quem já tentou as questões, se tiver alguma específica para que eu possa ajudar, só falar. A gente vai ter 1 hora de aula, começamos às 13 horas. Vamos até 14 horas, só detonando as questões que eu passei lá na lista com vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Restou nessa questão? Se não,
fale agora ou fale depois, né? Professor, Oi. eu não tenho nenhuma dúvida não nessa questão, mas tinha como o senhor resolver a 14, por favor? Com certeza. Yasmin de novo? É, Show, Yasmin. Questão 14. Deixa eu voltar então para nossa lista. Questão 14. Uhum. Ô, Questãozinha Douglas, gordurosa. Oi. eu acho que eu não anotei ou deve ter perdido por aqui, mas o que é esse N? Show. Quem fala comigo? Só para eu não voltar É o lá pro Jonas. programa. Não ouvi? É o Jonas. Jonas. Jonas, cara, o que é esse N? Né? Esse N, deixa eu voltar aqui, ó. Segundos anos, quadro virtual, na nossa última aula. Presta atenção aí, mano. Essa dúvida pode ser a de mais alguém, então eu vou abrir aqui o nosso quadro, o último quadro, que tem explicando o que é esse N, né? Não foi o quadro da semana 8. Foi o quadro da semana 7, onde a gente viu as variáveis de estado. Viu o que era volume, o que era pressão, o que era temperatura e o que era esse N. Então presta atenção, Jonas, olha ali. E aí, galera, quem não viu, vá lá, viu? No YouTube tá lá, a aula do dia 6/5, semana 7, de estudos domiciliares. A gente viu o que era um gás perfeito. Aí começamos a ver a teoria cinética dos gases. Ou seja, quais eram as variáveis que influenciavam no estado de um gás. A primeira variável que a gente vê, olha aí, Jonas. A primeira variável que a gente viu, ó, número de mols, é esse N. Então, o que é número de mols? Aí o que eu expliquei para vocês é que em uma pequena porção do espaço, por exemplo, 1 centímetro cúbico, tem uma porrada de partículas, né? 10 elevado a 20 moléculas. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, hexalhões. Muitas moléculas em um pequeno espaço. Então, um pacotinho de moléculas é chamado de mol. Um mol de um gás é constituído de um número de moléculas desse gás, um número fixo. Então, o que eu expliquei foi que esse N é número de mols. Geralmente a questão vai lhe dar, mas o número de mols, na química, por exemplo, é um pacotinho de moléculas. Alguém entrou na nossa sala, está pedindo para entrar. Suzy. Simbora. Então isso que é o N, tá certo, Jonas? N é o número de mols que existe naquele espaço onde o gás está confinado. É o tanto de gás que existe ali. Simplificando, é isso. Tranquilo? A gente viu o que é volume, viu o que é temperatura, viu o que é pressão. Mas vamos lá para a questão 14. Deixa eu dar uma recortada nela. Bom, pegando a questão 14 e jogando lá no nosso quadro. Yasmin, não é uma questão fácil, tá certo? Então não se preocupe se você não conseguiu solucioná-la, mas ela não é uma questão fácil de se fazer. Ela está entre as mais difíceis do livro, tá? Nível 3 aí. E aí de vez em quando eu tenho que colocar alguma questão assim, pessoal, porque estudando no nível maior, vocês vão encontrar lá no Enem, achar o Enem mais simples, porque estão estudando no nível acima, né? Faz sentido? Então a gente vai, de vez em quando, tentar elevar o nível. Olha o que a questão fala. Um cilindro adiabático vertical, mas já começa difícil, né? Sei lá o que é adiabático. Mas toda vida que você encontrar
uma questão onde você não sabe o que é a palavra, passa. Passa que no decorrer da questão, pode ser que a palavra nem tenha tanta importância assim. Também deixa eu pegar aqui esse conjunto de marcadores que eu vou precisar lá. Então olha só, um cilindro adiabático vertical foi dividido em duas partes por um êmbolo de 2,5 kg de massa, que está apoiado em uma mola ideal de constante elástica igual a 1,4 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro. Até aí, pessoal. Ele está explicando a figura. Olha para a figura. É como se isso aqui fosse a visão de um cilindro. Não é um copo, mas totalmente fechado, um cilindro. E ele está dividido em duas partes. Na parte de cima tem um gás, na parte de baixo não tem gás. A gente vai continuar lendo para ver o que é. Tem uma mola que está empurrando esse gás. Oi, Rafael, tranquilo, irmão? Tem bicho não, seja bem-vindo aí. Então é isso, olha só. Um cilindro adiabático, galera, quer dizer que não permite trocas com o ambiente. Ou seja, não tem vazamento. Totalmente fechado. Não permite troca de calor com o ambiente. Isso é uma formação inútil para a gente resolver a questão. Ele foi dividido em duas partes. Tá aqui. Dividido em duas partes por um êmbolo, uma tampa de 2,5 kg de massa, que está apoiada em uma mola de constante elástica 1,04 vezes 10 elevado a 5. Na parte inferior do cilindro fez-se vácuo, ou seja, não tem nada aqui, ausência de partículas. E na parte superior foram colocados, olha aí, Jonas, ó, a quantidade de bolinhas, né? Bota aspa aí porque é só uma representação. É a quantidade de moléculas, de mols, de íons que existe aí dentro. Quantidade de gás, 5 mols, é o N, de um gás perfeito. Na situação de equilíbrio, o que é que ele está querendo dizer pra gente? Que isso não está se movendo, isso está parado. É como se eles fossem colocando gás, aí a mola comprime esse gás e para. Na situação de equilíbrio, a altura H, essa altura do gás, ó, vale 60 centímetros. E a mola está comprimida em 20 centímetros. É como se o gás tivesse empurrado a mola. Na verdade, eles foram colocando gás e o gás foi empurrando a mola, comprimindo a mola. A mola foi comprimida 20 centímetros. Ele dá alguns dados. A gravidade vale 10. A constante dos gases vale 8,31. Desprezando os possíveis atritos, olha aí o comando da questão. Qual é a temperatura do gás em graus Celsius? Qual é a temperatura desse gás em graus Celsius? Tá bom? Então vamos começar a pensar. Aqui tem uma guerra entre duas forças. É a pressão que o gás faz, empurrando a mola, e a força que a mola faz, empurrando o gás. E esse êmbolo, né? Essa tampa, que também tem um certo peso, tem uma certa massa. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer uma guerra entre duas forças. Aqui eu vou colocar
a força que o gás faz então é como se o gás estivesse pressionando essa paredezinha, essa tampinha junto com a mola. Mas por sua vez a mola também pressiona o gás. Vamos só trocar a cor aqui para ficar mais didático. Pronto, é exatamente isso que a gente vai fazer. Pressão do gás contra força da mola. Ok? Não se esqueçam que tem também o peso dessa parede aqui para baixo. Vou até botar de outra cor. Vou botar de amarelo. Então tem duas forças empurrando para baixo, que é a pressão do gás, o peso dessa tampa e a força da mola contra. Então a gente vai igualar. Vou começar a solucionar. E aí, mistura, pessoal, conceitos que a gente viu lá no primeiro ano. É uma questão interdisciplinar. Porque vai misturar alguns assuntos de lei de Newton, né? Ação, reação, força, resultante, equilíbrio, qual é a força elástica que a gente viu lá no primeiro ano. Aí a gente tem que lembrar. Então vai. Eu vou botar aqui que a força elástica tem que ser igual. Opa, botei diferente. Tem que ser igual a força peso da tampinha somada com a pressão do gás. Ok? Então a gente vai começar a resolver por aqui. Esse é o raciocínio que soluciona a questão. E aí a gente vai ter que começar a lembrar das coisas. Qual é a fórmula de força elástica? A fórmula de força elástica é a constante K da mola, constante de resistência da mola. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no primeiro ano a gente fez um experimento sobre calcular a constante de cada mola. A gente foi para o laboratório, pegou uma molazinha bem pequenininha, enfim. Está falando dessa constante de resistência da mola, vezes ΔX, que é o quanto a mola se esticou ou o quanto a mola se comprimiu. ΔX. Esse é o valor da força elástica. Quem sabe me dizer a fórmula do peso? Essa vocês nunca podem esquecer, porque está muito presente nas questões de física. Seja de qual for o exame externo. Massa vezes a gravidade. Show! MG, massa vezes a gravidade. Nunca esqueçam, peso é massa vezes gravidade. E a pressão do gás a gente vai ter que tirar da equação de Clapeyron. Então, muita atenção, tá bom? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Pessoal, pegando a equação de Clapeyron, para tentar achar essa pressão aqui. Vou até colocar uma setinha aqui para o lado. Tentando encontrar essa pressão. Como é que é a equação de Clapeyron?
colocar ela aqui do lado. A equação de Clapeyron é assim. PV é igual a nRT. Então, meu objetivo é deixar a pressão sozinha. Então, esse V que está multiplicando a pressão, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, para colocar a pressão aqui, a fórmula da pressão aqui, ó, né, vou ter que encontrar ela aqui. Esse V vai sair daqui e vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar aqui embaixo. E esse nRT fica em cima. Pronto. Assim a gente consegue encontrar a pressão para colocar ela aqui. Beleza? Mas vamos colocar os dados que a questão nos deu até agora. Aí vamos lá então. A gente vai ler a questão agora, já que a gente sabe qual o raciocínio, grifando os dados principais. Um cilindro adiabático vertical foi dividido em duas partes por um êmbolo de 2,5 kg de massa. A gente já pode colocar aqui no lugar da massa, ó. A massa desse êmbolo, 2,5. A gravidade, ele dá bem aqui. Gravidade vale 10. Coloca lá também. A constante da mola, o K, ele dá bem aqui. Opa. Um 1,4 vezes 10 elevado a 5. 1,4 vezes 10 elevado a 5. Esse ΔX é o quanto a mola se esticou. Que ele dá bem aqui, ó. A mola está comprimida de 20 centímetros. A mola está comprimida 20 centímetros. Agora, cuidado. Está em centímetros. Centímetro não é a unidade correta para a gente usar nos cálculos. A unidade correta é o metro. Então, esses 20 centímetros vão acabar sendo centímetro para metro. Você divide por 100, né? Divide por 10 duas vezes. Nossa primeira aula de física do primeiro ano. 0,02 metros. Esses 20 centímetros é o tanto que a mola se comprimiu. ΔX é o 0,02. E aí fica faltando só a pressão para a gente encontrar. Então a gente vai lá. Calcular a pressão agora. Gordurosa, né, galera, a questão? Vários conhecimentos numa questão só. N é o número de mols. Então entenda, eu vou recapitular até aqui para ninguém se perder. Aqui a gente tem um gás empurrando uma mola e a mola empurrando o gás. E uma tampa que tem um certo peso. Então, para iniciar a resolução da questão, a gente tem que equilibrar essas forças, pois ele falou que tudo isso estava em equilíbrio.
Então a força elástica, que é a força da mola, tem que ser igual, isso é um equilíbrio, ao peso dessa tampa mais a pressão do gás, empurrando aqui a mola. Assim a gente começou a resolver a questão. Colocamos as fórmulas da força elástica, do peso. A pressão a gente está calculando aqui agora. Então o N é o número de mols. E aí, procurando o enunciado da questão, ele deu 5 mols. Aqui. Então coloca lá. Número de mols vale 5. Vezes R é a constante dos gases. Vale 8,31. Tá aqui também, ó. No enunciado da questão. Oito vírgula 31. Substitui lá. Temperatura. Será que ele deu temperatura do gás? Vamos encontrar aqui. Cilindro vertical, 2 partes, um êmbolo que está apoiado em uma mola. Onde é que ele fala do gás? Na parte inferior do cilindro tem vácuo. Na parte superior são colocados 5 mols de um gás perfeito. Na situação de equilíbrio. A altura vale 60. E a mola está comprimida de 20. Gravidade 10, o R 8,31. Despreze os possíveis atritos. Qual a temperatura? Essa é a pergunta da questão. Já deu um gelo aqui, tá gelando já. Cadê a temperatura? Temperatura é o que ele quer encontrar. Então essa temperatura tem que ficar T. Tem que sobrar o T pra gente calcular. Vou deixar T. E o volume, ele também não deu, mas tem como a gente calcular. Porque olha só, se isso é um cilindro, né? O volume é a área da base vezes a altura. E a altura ele deu. Então, já sei, estou pensando aqui num jeito melhor de fazer a questão. A gente vai achar a pressão aqui, ó. Sobrou só a pressão para a gente calcular. Vou até colocar P de pressão. Aqui a gente vai achar a pressão, joga ela aqui. E aí, substitui a fórmula do volume e acha a temperatura. Vamos lá, vai dar certo. Então vou pôr na calculadora isso aqui, pessoal, ó. 1,4 vezes 10 a 5 vezes 0,02. Não sei se vocês estão acostumados a fazer esse tipo de cálculo, mas eu prefiro transformar esse 0,02 em potência, para poder brincar com as potências aqui, fica muito mais fácil, né? 0,02, na verdade, colocando em notação científica, é 2 vezes 10, vamos mudar aqui, vai ser 2, vezes 10 a menos 2,
que a vírgula andou para a direita. 2 vezes 10 a menos 2. E aí, os cálculos não precisam nem de calculadora. Vai ficar então. Do lado direito, eu tenho 2,5 vezes 10. Isso dá 25. A vírgula só faz andar. 25. E aí, desse lado de cá, vai ficar 2 vezes 1,4. Vai ficar 2,8. Esse 2 multiplica o 1,4. Aí fica 2,8. E aí a gente junta essas potências. 10 elevado a 5 vezes 10 a menos 2. Repete a base e soma os expoentes. Só que o expoente é negativo. Então vai ficar 5 menos 2. Vai ficar somente 10 elevado a 3. Pronto. Então, 2,8 vezes 10 a 3. 2,8 vezes 1000. Galera, esse é o tipo de questão que, se você achar no Enem, lê a questão, sabe nem por onde começa, o que é que tu deve fazer, qual é a tática, pula, né? Pula a questão, só volta para ela se sobrar tempo. Se não sobrar tempo, aí faz a contagem dos itens e tal. Nem tiver nosso aulão, eu ensino uma técnica para vocês chutarem. Que geralmente dá certo. Mas vamos lá, ó, 10 a 3 eu transformei em 1000. 2,8 vezes 1000. Estamos achando a pressão para colocar aqui e encontrar a temperatura. Questão do cão. Alguém falou aqui no Meet. É tudo em 3 minutos, né, Jonas? Dá logo desespero. Oh, comédia, cara, que saudade eu tô das nossas aulas, da gente brincar em sala de aula, né? Enquanto copia. Poxa, tem que passar logo isso. Aí 2,8 vezes 1000, a vírgula anda uma vez, fica 28, por mais 2 zeros, 2.800. 2,8 vezes 1000, 2.800. E agora diminui o 25. Passa o 25 para o outro lado, diminuindo. O 25 que está aqui desse lado, junto do P, ele vai sair daqui e vai passar para o outro lado, trocando o sinal, diminuindo. A gente fica só com P para poder descobrir. Então P vai ser igual. Então uma setinha aqui. P será igual a 2.800 menos 25. Cálculo muito difícil, né? Vou ocupar a calculadora aqui. 2.800 menos 25. 2.775. 2775. Pronto. Essa é a nossa pressão. Qual é a unidade aqui? Deixa eu só ver a unidade aqui. A nossa pressão. Newton por metro. Nossa pressão vai ser dada em Pascal, que é Newton por metro. Metro quadrado, né? Então a gente joga essa pressão no lugar dela, aqui na fórmula,
aqui. E aí já estamos caminhando para descobrir a temperatura, que é o comando da questão. Tentou, hein, Yasmin? Me pediu logo uma gordurosa. Joga o valor da pressão aqui. 2.775. Aí 5 vezes 8,31. Multiplicar logo. 5 vezes 8,31. A calculadora me deu infração. Calculadora doida. Eu quero é número normal. Isso é doido. 5 vezes 8,31. Ah, 41,55. 41,55. E volume, pessoal, é o que eu disse a vocês. Se isso aqui é um cilindro, olha só. A questão é interdisciplinar desse jeito. Ela usa conhecimento de várias disciplinas. Se isso aqui é um cilindro, ó, que contém um gás, como se o gás estivesse preso aqui dentro, ó, em 3 dimensões. Ou seja, qual é o volume de um cilindro? Vamos colocar aqui. Volume de sólidos geométricos, né? Não sei se vocês aprendem, acho que vocês aprendem com Alan, isso aí. Então o volume de um cilindro vai ser o quê? Deixa eu aproveitar aqui um desses cálculos. Passar para cá. E aí, qual o volume de um cilindro? O volume de um cilindro vai ser V de volume é igual a área da base vezes a altura. Esse é o volume de um cilindro. Área da base vezes a altura. Então eu vou colocar aqui. Aonde tem V de volume, põe. Deixa eu aproveitar aqui, né? Deixa eu pôr logo. Área vezes altura, no lugar do V. E aí essa setinha eu passo aqui para se ver, para quem for assistir lá na videoaula possa entender, né? Essa lousa aqui eu vou salvar, como sempre, vou enviar para vocês, tá bem? Para vocês darem uma estudada nela. Refazer questões é muito útil para o aprendizado. Hashtag fica a dica aí. Aí galera, vamos substituir esse H. Ele deu também a altura do cilindro. Tá aqui, ó. A altura H do cilindro, ó, vale 60 centímetros. De novo, vamos transformar para metro. E aí 60 centímetros para metro. Aproveitar até aqui. Vai ficar
duas casas voltando, fica 0,6. Ou 20 centímetros por metro? Não é 0,02, é 0,2. Oh, meu Deus do céu! Então aqui é 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1. Geral boiou, né? Pode falar, galera. Tem bicho não. Desistiram da questão já, né? Na questão de honra aqui, viu? Um errinho aqui, ó. 20 centímetros eu tinha dito que era 0,02. Na verdade, a vírgula volta duas casas. Aí fica só 0,2. Então eu tô ajeitando aqui. Aí 5 menos 1, em vez de 3. Aqui é 4. Aí acrescenta mais um 0 aqui. Aí fica 28.000 menos 25. Menos 25. Aí fica, corrigindo, 27.975. 27.975. Pronto. Corrigido. Pressão, pessoal, é força sobre área. Tá certo? Eu vou até colocar aqui. Porque a gente vai precisar cancelar a área lá na frente. Então, terminando a questão, ó. Esse valor aqui da pressão que a gente encontrou é a mesma coisa que força sobre área. Pressão é força sobre área, né? Que dá esse valor. Corrigindo, 27.975. 27.975. Pronto. E aí a altura do cilindro, a gente viu lá, vale 0,6. Como aqui é força sobre área, ó, essa área aqui acaba passando aqui para baixo, sobrando. A gente descobriu a força, mas não sabe a área. No lugar de pressão, força sobre área. Aí nós descobrimos o valor. Então vou substituir aqui, para a gente poder cancelar essa área. Pronto. Aí a gente cancela essa área daqui de baixo com essa área daqui, ó, área com área. E aqui embaixo fica 1. E aí sobrou só a temperatura. Vou pôr na calculadora e descobrir. Enfim, terminando essa pi, né? Pi, lá vai, ó, 2.700, quer dizer, 27.975
vezes 0,6, estou fazendo aqui, ó, meios pelos extremos, tá certo? O 0,6 vai passar multiplicando, vezes 0,6, vai dar esse valor ali da calculadora. E esse 41,55 vai passar dividindo para cá. O t fica sozinho. Dividido por 41,55. Aí a temperatura dada em Kelvin. 403,97. Então tira tudo, bota T é igual a, já esqueci, 403,97. Kelvins. Ele pediu em Celsius? Acho que não, só pediu achar a temperatura, né? Putz, grila, meu irmão, questão desgraçada. Qual a temperatura do gás em graus Celsius? Oh, meu Deus do céu, tem um último cálculo final. Que a gente fez, inclusive, na questão anterior. Acho que alguém falou no chat aqui. Mit. A galera tá rindo da minha marmota aqui, né? Então, transformando em graus Celsius, vai ficar temperatura em Celsius, quer dizer, a fórmula é assim: temperatura em Kelvin é igual a Tc mais 273. Pronto, a fórmula é desse jeito. Então, se eu tenho TK, eu substituo aqui, ó, aonde tem TK. Vou botar 403,97, galera, é quase 404, tá bom? Aproximadamente, vou botar o sinal de aproximado aqui. Aproximadamente, isso é 404 kelvins. Então eu vou botar aqui, aonde tem Kelvin, temperatura em Kelvin, 404. E aí a gente descobre o Tc. Então, Tc vai ser igual a 404 menos 273, ó. 273 passa diminuindo. Aleluia. Pode levantar a mão pro céu e agradecer, viu? Porque ô questãozinha. Assim, se eu estivesse fazendo e tal, no papel, né, sozinho, eu e o papel, seria muito mais rápido. Eu tô fazendo, explicando pra vocês, então, logicamente, se perde muito. Claro, dá pra resolver essa questão em uns 5 minutinhos, né? É o tempo que você não perde na outra questão, que você economizou, você já perde nela, desse jeito, né? Fica 131 graus Celsius. E aí eu vou pôr a resposta em negrito e em outra cor, vermelho. Enfim, Yasmin, foi? Viu, Yasmin? Meu Deus do céu, que questão, Douglas. Desculpa, cara, desculpa, pelo amor de Deus. Não!
Pelo amor, eu que nunca nem ia conseguir resolver uma questão dessa. Não, é o seguinte, ó, eu coloco, como eu disse no início, eu coloquei essa questão só para vocês terem uma noção do nível de cada questão, entendeu? A gente de vez em quando vai pegar uma questão de nível lá em cima para poder exercitar o cálculo e tal. Chegando em outras questões lá do nível do Enem vai estar mais fácil. Se vocês chegarem no Enem é mais fácil. Mas é claro que eu não vou botar uma questão dessa, por exemplo, numa avaliação global, né? Minha intenção não é lascar a galera. Beleza? Então, vou voltar aqui para nossa lista de questões. E aí já acabou meu tempo com vocês. Que merda, desculpa o termo. Mas é isso. Então a gente começou a aplicar. Questão 13, questão 14, questão 15, o nível dela é médio, viu? Questão 12, dá para vocês fazerem tranquilo. Só pegar a fórmula mesmo e jogar. Muito parecida com a 11. Tentem fazer ela, beleza? Mas aí eu já vou aqui voltar para vocês para finalizar a nossa aula. Desculpem, mais uma vez, a gente perdeu bastante tempo na questão, mas é porque eu quis detalhar a resolução dela, né? Para que ninguém se perdesse. Tentem dar uma olhada novamente. Tentem assistir essa resolução, né? Tentem fazer as outras questões. Nesse momento de separação entre a gente, separação física, né? A gente conta muito mais com a proatividade e empenho de vocês do que com qualquer outra coisa. É muito difícil para nós, professores. É muito mais trabalho para a gente do que se a gente estivesse na real com vocês. Porque, por exemplo, eu tenho algumas provas para corrigir. Se eu tivesse com vocês pessoalmente, era só pegar o papel aqui, ó, e sair, ó, corrigindo e tal. Aqui não, virtualmente, eu tenho que corrigir aqui no meu computador. Ou seja, eu tenho que passar o arquivo de vocês para o meu computador e sair corrigindo virtualmente. Demora muito mais, né? Dá muito mais trabalho. Eu ainda não terminei de corrigir as atividades. Mas assim, é tanto trabalho para nós quanto trabalho para vocês. Mas a gente conta aí com o empenho de vocês para que vocês façam valer a pena. Pessoal, vocês não têm noção da quantidade de gente que já entregou os pontos aí nos colégios por fora. Então aproveitem essa oportunidade. Estou falando com o segundo ano aqui. Vocês já vão fazer Enem por experiência, né? Sem ser valendo, mas façam. Vocês vão ter uma noção de como é o nível da prova. Principalmente agora, que muita gente já entregou os pontos. A galera do terceiro ano é que tem que estar viva nisso aí. Quem ficar estudando até o fim vai sair na frente, né? Então, qualquer coisa eu estou no privado. Qualquer coisa, pergunta para mim e as questões eu vou ajudando a fazer, ajudando a resolver. Essa lista aí com 20 questões vale 10. Os outros 10 é da prova, a prova teórica, né? Outras 10 questões, enfim, como a gente sempre faz. Aí faz a média e tem a nota parcial de vocês. Com relação a globais, só quando a gente voltar, pessoal. Então, infelizmente, a orientação que a gente tem da CRED 9 é que as globais não sejam feitas, só quando voltar. O comércio já vai voltar aos poucos, então a está mais meu áudio? Opa! Eu tô falando sozinho há quanto tempo aqui? Pronto. Resumindo o que eu disse, galera, mantenham o foco, sejam perseverantes. Foi só isso, tá?
Tchau, tchau pra vocês. Bye. Até mais. Valeu, Douglas. Valeu, Davi. Valeu, Natasha. Tchau, tchau, Vitória. Valeu, galera. Valeu, Jonas. Obrigado pela participação. Valeu, Gleicinho.